Olá, amigos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz do Senhor seja uma realidade no coração de cada um. Bem-vindo a mais uma audiência dessa palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Quero aqui mais uma vez estar trazendo esta mensagem, dando continuidade ao assunto que nós tratamos aqui no meu último vídeo, quando nós começamos a falar sobre a verdadeira paz de Cristo que vem ao nosso coração, à nossa alma, quando nós somos declarados por Deus justificados. Nós arrependemos dos nossos pecados, ouvimos a mensagem do Evangelho, ela entra em nosso coração, o Espírito Santo nos revela o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Nós então recebemos essa palavra, recebemos Jesus como nosso Salvador e arrependidos dos nossos pecados, confessamos a Cristo esses pecados, abandonamos e Ele nos perdoa os pecados, escreve o nosso nome no livro da vida. Isto é chamado de graça. Após receber essa graça maravilhosa, então Jesus Cristo, Ele se apresenta a Deus, intercedendo por nós, e diz para Deus que nós recebemos a Ele como nosso Salvador, o confessamos como nosso Salvador, arrependemos e abandonamos nossos pecados. Então Deus diz para Jesus Cristo que Ele nos declara justo, né? E quando Deus nos declara justo, então nós recebemos uma paz maravilhosa, que é aquela paz que Jesus disse, e está no texto que nós lemos na semana passada, dizendo que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então Ele nos deu a paz verdadeira, a paz que é dele. Através da justificação em Cristo Jesus, nós recebemos essa paz e somos felizes com ela. E hoje eu gostaria de falar sobre mais alguns fundamentos dessa paz em Cristo Jesus. E para isso quero ler em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 a 15. Diz assim esse texto da palavra de Deus, lembrando que nós estamos falando sobre fundamentos da verdadeira paz em Cristo Jesus. E o texto que eu citei diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós estamos falando aqui sobre fundamentos da verdadeira paz em Cristo Jesus no nosso coração. Já vimos que somos declarados justos e que essa declaração de Deus sobre nós, nos declarando justificados, isso traz uma paz verdadeira ao nosso coração. E aí esse texto que Paulo escreveu à igreja de Colossos, entre muitas outras coisas, Paulo estava ensinando sobre esta coisa maravilhosa que a Bíblia nos ensina. Ele diz: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. A vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões. Por que estávamos mortos? Porque estávamos sem Cristo. Porque vivíamos no pecado. E o pecado separa o homem de Deus. E como morte significa separação, então essa separação, que é a nossa morte espiritual, nos separa de Deus, então estamos mortos. Separados de Deus pelo pecado, estamos mortos. Por isso que ele diz: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. O que é transgressões? Transgressões são desobediências, no caso aqui da Bíblia, desobediências às leis de Deus. Quer dizer, Deus tem os seus mandamentos, Ele tem os seus preceitos, Ele tem os seus estatutos, Ele tem a sua palavra, Ele tem o seu ensinamento, e nós desobedecemos esses ensinamentos. Isso é transgressão, transgredir a lei de Deus, desrespeitar, desobedecer, às vezes até desacatar a lei de Deus. E isso
nos faz mortos espiritualmente. Uma pessoa que vive no pecado é uma pessoa morta espiritualmente para Deus. Então ele diz: a vós que estáveis mortos, estáveis, não está mais, estavam, né, mortos pelas vossas transgressões. Se estavam, então não está mais. Recebeu a Cristo como Salvador, a Jesus. Então, vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Essa incircuncisão não era, Paulo estava falando aqui, não é aquela incircuncisão lá do Antigo Testamento, na lei de Moisés, quando todo macho, seja dos homens, teriam que ser, né, circuncidado. E a circuncisão, né, era uma marca de que a pessoa pertencia ao povo judeu e, portanto, pertencia a um povo separado para Deus. A circuncisão, lá no Antigo Testamento, era esse sinal ali para os judeus. Mas agora Paulo está falando da circuncisão que Jesus veio trazer para nós. Não aquela circuncisão mais, mas a circuncisão da nossa carne. Ele diz, pela incircuncisão da vossa carne. Quer dizer, a circuncisão daquela época fazia com que o judeu fosse diferente. O judeu pertencia a um povo diferente, um povo que era de Deus, era uma marca de um povo que era de Deus. Por isso, todo homem tinha que se circuncidar. Agora, aqui no caso de Jesus para cá, ele vem falando de uma incircuncisão da vossa carne. O que seria essa incircuncisão da nossa carne? Uma carne, um corpo, né? Um corpo entregue ao pecado. São os membros do nosso corpo entregue ao pecado, as dissoluções da vida, as contaminações espirituais, as contaminações do pecado. Uma pessoa que se entrega ao pecado, uma pessoa que vive no pecado, ela é uma pessoa contaminada pela podridão do pecado, da maldição do pecado, da separação de Deus. E isto é considerado por Deus como uma incircuncisão da carne, quer dizer, uma carne, um corpo entregue ao pecado. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos, né, em nossas transgressões, incircuncisos na nossa carne, quer dizer, nossa carne era entregue ao pecado, vivíamos no pecado, mas ele disse, ele vos deu vida juntamente com ele. Quando Jesus entra na vida do pecador, ao ele confessar os seus pecados, pedir perdão e abandoná-los, Jesus entra na vida dele e quando ele entra, ele traz essa vida nova. Ele veio para trazer vida e vida com abundância, vida de alegria, vida de paz, vida de segurança, vida de certeza da salvação eterna, vida com a certeza de que ao partir deste mundo vai morar nos céus, habitar com Deus. Então ele disse, vos deu vida juntamente com ele, com Jesus, com Deus, o Espírito Santo, né? Nos deu vida. Jesus entrou em nós, o Evangelho veio a nós, nós o recebemos e fomos então ressuscitados dessa morte espiritual, abandonando o pecado, e o pecado passou a não mais ter domínio sobre nós, mas nós passamos a dominar a nossa natureza humana, que ela é propícia ao pecado, ela gosta do pecado, mas o pecado não nos domina mais, e a nossa natureza humana também não nos domina mais. Pelo contrário, nós, com o Espírito Santo em nós, o Evangelho de Cristo em nós, nós passamos a dominar a natureza humana e não somos mais entregues ao pecado. Isso produziu em nós vida, a vida de Jesus, a vida com Jesus, a verdadeira vida que ele trouxe para nós, né? Ele disse, vos deu vida juntamente com ele, fazendo o quê? Perdoando todos os nossos delitos. Quer dizer, antes que desobedecíamos à lei de Deus, que não obedecíamos ao Senhor, que não tínhamos o Evangelho, que não sequer críamos no Evangelho, estávamos mortos nessa situação, mas ele veio, trouxe a sua palavra,
O Espírito Santo nos revelou que somos pecadores, mas que podemos ser perdoados por Cristo ao arrepender desses pecados. Então isso aconteceu, ele entrou em nós, nos deu vida e ele disse, perdoando todos os seus delitos. Se todo pecado, todo delito, toda transgressão que você cometeu lá sem Cristo, após o arrependimento, após o pedido de perdão e após ser perdoado por Cristo Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus, então essa vida entre nós e essa vida entrando em nós, ela traz uma verdadeira paz e nós passamos a gozar dessa paz verdadeira em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Por isso ele diz, perdoando todos os nossos delitos. Se ele perdoou todos os nossos delitos, na última mensagem nós vimos que quando nós vivemos em pecado, nós carregamos uma consciência de culpa, nós carregamos culpa na nossa mente, no nosso coração, ficamos pesados por culpa. E essa culpa nos tira a paz. Não se tem paz no mundo, não se tem paz vivendo numa vida culpada, com a mente culpada, com o peso do pecado na nossa mente. Isso tira a nossa paz, mas ele veio, trouxe para nós o perdão, nos perdoou, nos trouxe vida e tudo isso colocou em nós uma verdadeira paz. A continuação desse texto é altamente maravilhosa e deve nos chamar a atenção para o peso de grandiosidade e maravilha que tem esse texto. Ele diz assim, o verso 14 do capítulo 2 de Colossenses, ele diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida. Tinha contra nós um escrito de dívida, é aquilo que nós conhecemos como uma nota promissória, como aquilo que nós conhecemos como um documento constando que nós temos uma dívida, que estamos endividados e precisamos pagar. E quantas vezes alguém se endivida e ele tem uma promissória, ele tem um documento que consta que ele tem uma dívida e ele não está podendo pagar essa dívida. Isso tira a paz, a tranquilidade. Espiritualmente falando, havia contra nós uma promissória, havia contra nós uma duplicata, havia contra nós um documento constando que nós devíamos a justiça de Deus, e a justiça de Deus exige que o pecado seja pago. Seja pago. E ele disse, tendo cancelado o escrito de dívida, quer dizer, esse escrito de dívida, essa coisa que nós estamos considerando agora como uma promissória, constando que nós devíamos, não podíamos pagar, mas Jesus chegou e disse assim, o que você está devendo? O que você fez? O que você fez que acumulou tanta dívida? E nós confessamos, Senhor, eu errei. Eu pequei, eu vivi uma vida de pecado até aqui, e eu não sei como, minha mente está carregada, eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade, eu vivo uma vida infeliz, mas estou arrependido da vida de pecado que vivi até aqui, mas eu não sei como vou fazer para pagar esses pecados. Então Jesus nos convida, você se arrepende dos seus pecados, você abandona esses pecados, você tem a partir de agora a vontade, o desejo de que eu entre na sua vida e você não tenha mais que dever ficar com essa dívida. Então a pessoa, quero, Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu te recebo como meu Salvador. Então Jesus entra e diz assim para ele, a partir de agora você não deve mais nada. É como se alguém chegasse perto de nós e nós apresentássemos para eles uma promissória de dívida. Apresentássemos uma promissória de dívida. Eu estou devendo isso aqui e eu não sei como pagar. Então, nosso credor, aquele a quem nós devemos, me dá essa promissória aí, me dá essa promissória, me dá esse documento aí. Então, nós entregamos para o nosso credor esse documento e ele faz isso. Ele pega aquele documento, rasga e diz assim, a partir desse momento aqui, você não deve mais nada. Você está livre da sua dívida. Nós saímos daquele lugar cheio de paz, tranquilos, abençoados, porque ele disse que perdoou as nossas dívidas
e rasgou aquela promissória, rasgou aquele documento, e ao rasgar aquele documento e declarar que nós não devemos mais nada, ele nos devolveu a paz. Assim, quando nós espiritualmente arrependemos dos nossos pecados, abandonamos esses pecados, diz a palavra aqui que Jesus cancela o escrito de dívida que tínhamos através do pecado, da vida de pecado que vivemos. Esse escrito de dívida, rasgado, cancelado, está dizendo: você não deve mais nada. Quem tem Cristo Jesus não é condenado pelo passado. Quem tem Cristo Jesus não é condenado pelos pecados do passado, pela transgressão do passado, pela desobediência do pecado. Quem recebeu Jesus recebeu o perdão, recebeu vida eterna. O perdão, a vida eterna, ela vem acumulando para nós agora uma paz verdadeira. Passamos a ter paz com Deus em Cristo Jesus. Por isso que Romanos 5, que nós lemos numa outra mensagem, 5:1, dizendo: justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Louvado o nome do Senhor, porque tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, e essas ordenanças dizia: você pecou, você tem que pagar. Você ofendeu o seu irmão, então o seu irmão tem que vir cá e tem que descontar em você o que você fez com ele. Você pecou, a lei diz para mim: você pecou, então você tem que pagar, você tem que sofrer. Mas aí veio a graça oferecendo: você pecou, mas você arrepende, abandona esses pecados, não quer pecar mais, então você está perdoado. Então agora você tem vida eterna. Agora eu te dou a paz, mas uma paz que só eu posso dar. Isso é Jesus falando. Uma paz diferente daquela paz que o mundo dá. É a paz de Cristo. Esta palavra que nós estamos lendo é um verdadeiro, um grande, firme fundamento da nossa paz. Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Por que esse escrito de dívida nos era prejudicial? Porque ele não nos oferecia um recurso para recebermos perdão, ele não nos oferecia um recurso para perdoar os nossos pecados. Se devíamos, tínhamos que pagar. Se pecamos, tínhamos que sofrer as consequências. Mas Jesus veio e, mediante o nosso arrependimento, a nossa confissão de que Ele é o nosso único e verdadeiro Deus, Senhor, Salvador, o único que pode interceder a Deus por nós, então nos trouxe salvação, cancelou esse escrito de dívida e de ordenanças que eram contra nós. Nos era prejudicial, porque não nos oferecia um escape, não nos oferecia salvação, não nos oferecia a oportunidade de arrependermos, sermos perdoados, sermos salvos e agora ter paz em Deus, em Cristo Jesus. Paz com Deus em Cristo Jesus. Por isso que aquele escrito era prejudicial a nós. Diz assim: removeu inteiramente, ou seja, ele rasgou tudo aquilo, rasgou, acabou. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Ele cancelou, ele anulou a nossa dívida. Ele removeu, tirou completamente a nossa dívida. E diz assim, esta outra frase, ele diz assim: encravando-o na cruz. Onde foi que Jesus anulou nossa dívida de pecados? Onde foi que Jesus declarou que nós estamos perdoados? Onde foi que Jesus declarou que nós estamos salvos? Na cruz do Calvário. Quando ele foi crucificado, ele estava ali crucificado, pregado naquela cruz, sofrendo horrivelmente. Ali Isaías disse que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, pregado ali na cruz do Calvário, ele estava encravando lá toda a nossa dívida de pecado, encravando-o na cruz. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós recebemos Jesus, nós olhamos para a cruz do Calvário, e ao olhar para a cruz do Calvário, a gente vê naquela cruz
a nossa libertação do pecado, a declaração de Deus em Cristo Jesus de que nós estamos justificados por Ele. Que nós, crendo naquele sacrifício, no nome de Jesus, crendo no perdão, nós nos arrependemos, agora nós estamos tendo naquela cruz a nossa dívida encravada, ela levou, ele levou sobre ele a nossa dívida, e por isso, quando nós temos Jesus, não devemos mais nada à justiça de Deus. A justiça de Deus não será aplicada a nós, a lei não será aplicada a nós, porque agora estamos debaixo da graça, estamos debaixo da mão daquele que cumpriu toda a lei por nós, Cristo Jesus. Ele encravou lá naquela cruz, ele cravou lá, deixou lá pregado todo o nosso escrito de dívida, e isso traz verdadeira paz ao coração. Se eu e você queremos ter verdadeira paz no nosso coração, o caminho é esse. O caminho não é um bom emprego, um grande salário, não é muito dinheiro, não é carro novo, casa nova, roupa nova, não é uma caderneta de poupança ou uma conta gorda no banco. Nossa alegria, nossa paz verdadeira não está nessas coisas, não está nos prazeres do mundo. A nossa paz verdadeira está em Cristo Jesus, porque só Ele fez por nós o que ninguém podia fazer. Ele fez por nós o que ninguém podia fazer. Ele foi para a cruz do Calvário, e indo para a cruz do Calvário, lá sendo pregado e morrendo ali, ele levou tudo aquilo que nos condena, ele nos levou tudo aquilo que nos separa de Deus, ele nos levou tudo aquilo que era trevas em nós, que era angústia, que era sofrimento, que essa dívida provocava em nós, mas ele levou para a cruz do Calvário, e nós não devemos mais nada, nós que cremos. Nós que, eu quero repetir aquilo que tem repetido muitas vezes, nós que arrependemos dos nossos pecados, abandonamos esses pecados, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então Ele levou os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Ele levou para a cruz do Calvário, e ao olhar para a cruz do Calvário, vemos ali o fim da nossa condenação, não somos mais condenados, e Ele termina dizendo, e despojando os principados. O que é principados? Principados é uma região governada por príncipes. É uma região governada por príncipe. Esse mundo é uma região que foi dominada pelos príncipes das trevas, por Satanás e seus demônios. Esse é um principado. O mundo tornou-se um principado, porque o príncipe deste mundo, ele tomou poder aqui neste mundo e ele tem governado o mundo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Né? Ela diz, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então, esse mundo é o principado, porque ele é governado por príncipes e príncipes das trevas, Satanás e seus demônios. Ele diz, despojando os principados. O que é despojar? Tirar. Deus tirou a autoridade de Satanás e os demônios. E hoje, todo aquele que é purificado no sangue de Jesus, que abandonou seus pecados, foi perdoado e agora tem paz com Deus, ele tem autoridade sobre Satanás. Ele dá ordens a Satanás em nome de Jesus, e Satanás tem que acatar essa ordem, porque ele foi despojado de sua autoridade, e essa autoridade Jesus nos deu para sermos contra e resistir a Satanás e seus demônios, despojando os principados e as potestades. Quem são as potestades? As entidades de Satanás, os demônios que, organizados pelo reino das trevas, eles lutam neste mundo para destruir a vida da família, da sociedade, da igreja, destruir a vida do ser humano. São potestades, são entidades demoníacas que lutam para destruir a vida humana. Ele diz, despojando os principados e a potestade, tirou dessas potestades de Satanás e os demônios toda a autoridade que eles tinham, e nós agora temos autoridade sobre eles, nós que servimos a Cristo. Né? E diz que publicamente os expôs ao desprezo, expôs Satanás e os demônios ao desprezo eterno, né? E triunfou deles na cruz. O nosso Jesus triunfou e teve
vitória, ele venceu Satanás, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e nós, em Cristo Jesus, também somos mais vencedores quando nós permitimos o Evangelho entrar em nós, quando permitimos Jesus entrar em nós, então nós nos arrependidos dos nossos pecados, recebemos perdão, recebemos o Espírito Santo, ele nos dá autoridade e esclarecimento na Bíblia Sagrada, a sua palavra, e temos então autoridade sobre Satanás, sobre os demônios, sobre o pecado e sobre a nossa própria natureza humana, que é pecaminosa. Receba Jesus como Salvador e receba toda essa graça, seja declarado justificado por Deus, e então você terá a verdadeira paz, aquela paz que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, desejamos que Deus realmente te conceda a verdadeira paz, que você abra o coração para isto, em nome de Jesus Cristo. Quero orar. Deus querido, mais uma vez eu oro que o Senhor abençoe esse nosso amigo, essa nossa amiga, essa pessoa que ouve e recebe esta palavra nesse instante. Perdoa seus pecados se ele confessa ou ela confessa e abandona. Deus conceda a ele uma paz verdadeira e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Deus, para a glória do Senhor, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amigo, que Deus te abençoe. Amiga, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até uma próxima mensagem, até uma próxima gravação, se Deus quiser. Em nome de Jesus Cristo. Até lá.